A minha gratidão a todos. Glórias a Deus pela vida de cada um. Sintam-se amados, sintam-se honrados. Quero falar com você da nossa vida financeira. Eu tenho aqui o meu cheque, né, minha semente desta manhã, e você tem o envelope na sua frente, você que está aí presencialmente. Então, olha, sem fé é impossível, mas por fé, plenamente possível agradar a Deus. E eu tenho a certeza que Paulo, quando usava esse versículo em Hebreus 11:6, ele estava lembrando da fala de Jesus ao republicano, que os discípulos falaram: ah, Senhor, se for assim, lá em Lucas, né, essa passagem, Jesus falava das riquezas e tudo mais, e os discípulos chegaram uma hora que chegaram a dizer: olha, se for assim, ninguém poderá ser salvo. Ele disse: para o homem sim, contudo para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. E ele estava falando exatamente com relação a essa fé que nós recebemos de Deus, e que se nós entrarmos no eixo do plano de Deus, tudo será possível. Inclusive a salvação, em primeiro lugar, lógico, né, das nossas vidas. E depois, a salvação da soteriologia, a salvação que é mais complexa, imagine, porque a salvação das nossas vidas, nós irmos para o céu, já está determinado. Agora, sermos salvos das intempéries desta vida, será para poucos. Será para poucos. Sabe? Então, irmãos, às vezes eu falo uma frase e me vem tantas coisas na mente que eu sei que é do céu, mas que vocês não poderiam suportar agora, que eu me peço permissão a Deus para não dizer, sabia? Bispo, isso é uma audácia, isso é uma soberba? Não, isso é segurança. É porque são coisas tão contundentes, amados, que alguns não estariam nem preparados ainda para ouvir. Vai chegar um momento, talvez, de eu poder dizer. Hoje ainda não posso. O que eu posso dizer hoje: faça por fé. Faça por fé. Você tem aí, nas mídias da igreja, você que está online, você que já tem contatos comigo também, já tem se associado comigo, depois mande seu testemunho. Eu estou aqui para amar, interceder e ensinar. Eis-me aqui. E você aqui, às terças-feiras, pegue aí a sua semente e não deixe de escapar essa oportunidade. É uma oportunidade. Esse ministério leva a sério a ministração da palavra. Você vê, está aparecendo aí no telão para você. Nós somos um ministério que estamos hoje em mais de 123 países, sabe, um trabalho vasto pela internet, e Deus tem me dado essa visão clara, de que aqueles que se associarem comigo no tocante ao dar e receber, terão para encher e para transbordar, porque terão segundo o Espírito Santo. E você que está agora comigo, nesse momento, não desconecte-se depois de semear. Vá até o final para você ouvir essa questão do encher. Encher. Eu vou precisar, João, que você providencie para mim, por favor, uma bandejinha ou um pires para colocar aqui embaixo, que eu vou fazer uma demonstração. Está conectado ao que eu estou dizendo agora. Na nossa vida, na vida do cristão, é para encher, é para transbordar. Por isso que tem que ser por fé. Amém? Então pegue aí a sua semente e depois continue para você entender melhor isso, depois de você semear isso que eu vou declarar agora. E ore comigo. Senhor Jesus, é para encher, é para transbordar. Eu recebo. Diga, eu quero ter, não para ostentar, mas para testemunhar, porque está na tua palavra. Filipenses 4,19. Supridas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 10. Celeiros fartos e lagares transbordando. Está em Lucas 6,38. Uma boa medida que será recalcada, sacudida
e transbordante. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Senhor Jesus Cristo, autor, mas também consumador da nossa fé, chegamos ao momento, Pai, da ministração da palavra, focados no tema, neste sermão temático da Bíblia e o poder emocional. Eis-me aqui, Pai, pela Tua graça sou o que sou. Obrigado por mais este dia. Renova as minhas forças, manifesta sabedoria. Eis-me aqui para amar, interceder e ensinar aqueles que quiserem ouvir. A minha suficiência vem de Ti. Amém? Amém. É a penúltima aula, tá bem? É um sermão temático, você sabe. Eu não vou ler o livro todo com você. O livro você deve tê-lo na sua casa. Se você quiser adquirir, ainda não tem, a Bispa Gilda tem aqui. Temos na livraria também. Temos na livraria virtual, para você que está na internet. Hoje, aula 16. A gente pega desse ponto da analogia sobre andar sem o conhecimento e andar com o conhecimento. O profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. O apóstolo Paulo disse, o avanço para as coisas que diante de mim estão. O apóstolo Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento, ou seja, quem conhece mais pode agir ousadamente. E vai ter defesas apoiadas em argumentos fatídicos. Porque contra fatos não há argumentos. E contra argumentos apoiados em fatos também não há argumentos. E quando você conhece, você faz a coisa da melhor forma que você pode fazer. Desculpe, vai parecer soberbo. Às vezes eu fico falando, não fale de você, Daniel. Não sei se eu ou Deus, nas minhas tertúlias. E eu vou te dizer, eu conheço também de direito. Eu também sou formado em psicologia pastoral. Eu também sou psicanalista clínico, com experiência em terapia holística. Desculpe. Eu também sou técnico de segurança do trabalho. Eu também sou paraquedista, porque paraquedista nunca deixa de ser. A gente fica, o resto da vida acreditando nisso, eu também trabalhei em áreas de contenção, quando era Polícia Ferroviária Federal. É vanglória, não vou dizer não, mas agora já disse. Mas o que eu quero mesmo dizer para você é que, quanto mais conhecimentos, eu assisto eu confesso, não fico assistindo sensacionalistas não, mas eu busco, eu pesquiso, me informo muito, irmãos. Por quê? Não é um influencer digital. Quanto maior, a pulverização recebida de conhecimento, filtrado com o mais importante, que é a sabedoria. O sábio diz isso, é conhecimento com sabedoria. Que para o crente você só encontra na palavra. Aí a nossa psique, a nossa emoção, a nossa visão, lembra que eu venho tratando aqui tanto, E eu fiquei devendo
rebuscar isso um pouco mais hoje, em Efésios 5,18, eu fiz uma analogia usando esse texto, né? Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu fiz uma analogia, uma comparação até meio paradoxal mesmo, né? Antagônica. Eu puxei de um exemplo negativo, eu falei sobre uma pessoa que fica embriagada, e que às vezes, quando você precisa deter uma pessoa desse nível, e tenta dar, por exemplo, uma chave de braço, você vai puxando o braço, você desloca o braço da pessoa, e ela está embriagada, ela não está sentindo nada. E eu falei que nós precisaríamos também estar embriagados. Eu queria aprofundar um pouquinho mais hoje na nossa aula, para você entender isso, e por isso eu pedi para os nossos amados completarem a água aqui da garrafa. Você sabia que para você manter o seu corpo hidratado, você não pode sentir sede? Se você está sentindo sede, boca seca, é porque você já está desidratado. Se você para de beber água, o que acontece? Você vai ficar com sede. E quem fica com sede já está desidratado. Você deve beber água sem sede. O dia todo você deve beber água. Antigamente, eu gosto muito de queijo, você sabe, sou mineiro, né? Falar o quê? Se mandar eu escolher, eu vou pedir um queijo. O João vai lá, às vezes em Miraí, diz, bicho, porque é um doce ou um queijo? Eu falo um queijo, né? Então, se puder, 2. E aí, eu passava pela minha geladeira o dia inteiro, isso, claro, graças a Deus, tem mais de 10 anos que eu ando nesse eixo da sabedoria. Mas o dia inteiro era assim, acreditem, eu passava pela geladeira, eu abria a geladeira, já ficava o queijo com uma faca. Eu cortava um pedação atalagada, né, que fala? De queijo assim, ó, e comia. Isso era pelo menos umas 10 vezes por dia. Num determinado dia, eu comecei a ouvir sobre essas questões da água, claro, passou dos 30 anos, né, passei dos 45, foi que eu me despertei mais, e eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu falei, sabe de uma coisa? Coloquei na minha casa uma maquinazinha de água, já conectada fora, né? Eu falei, das duas, eu compro uma geladeira que saia a água da porta, ou eu boto essa máquina, achei mais viável a máquina, né, no momento, e tá lá, uma bênção. E aí o que eu faço? Toda hora que eu passava pela cozinha, eu abria a geladeira e comia queijo. Agora, toda hora que eu passo pela cozinha, eu encho o meu copo d'água. Eu não abro mais a geladeira o dia todo. Eu economizo luz, não fico me enchendo de sal, porque eu gosto de queijo com sal, claro, né? E também a parte do queijo em exagero, você sabe, a lactose, não é isso? Não fico me enchendo. E hidrato o meu corpo o dia todo. Por isso que eu estou aqui, os 60 anos, com esse corpinho esbelto, né? Lindo, feliz e contente. Primeiro comparativo que a gente faz, já é nessa questão de se hidratar, de não esperar ficar com sede. Paulo disse, não vos embriagueis, porque no vinho há dissolução, ou seja, é uma coisa temporária. As pessoas não iam ficar bebendo vinho o tempo todo, e não iam continuar embriagados. O que eu quero dizer para você é o seguinte, depois na continuação eu disse, mas enchei-vos do Espírito, eu disse, mas embriagai-vos do Espírito. Para você se manter sem sede, você não pode parar de beber água, certo? E para uma pessoa se manter embriagada, ela não pode parar de beber. Então, eu preciso pegar esta palavra e beber o dia todo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, embriagado. Como é que eu vou me manter embriagado do Espírito Santo? Você está vendo esse copo aqui? Lindo e amarelo. Este copo, ele não está cheio, está? Então, vem aqui o mundo, o copo não está cheio. Tudo isso aqui é espírito, mas não está cheio. A pessoa podia ter vindo no culto de oração ontem e não veio. Nem acessou pela internet. O copo ficou mais vazio ainda. Aí agora, escola de capacitação e crescimento espiritual. Culto de terça, tem gente que fala isso, né? Não. Quem é? E aí o espírito aqui, que ela só no domingo, se veio no domingo, porque tem gente que só veio no Réveillon, no último que pôde estourar bolinha, que eles gostavam de estourar bolinha, né, e tal. Aí, consumiu porque
Esse mundo nos consome, irmãos. O Espírito Santo, Jesus falou que nós teríamos que ser uma fonte a jorrar. Nós temos que jorrar o Espírito Santo. Então, gastei mais um dia. Já está aqui no meio, ó. Aí vem o mundo e joga uma informação negativa. E você está só com meio copo. E essa informação vai crescendo aqui. Agora, se você está com o teu copo cheio, agora eu tenho um copo cheio. Está vendo aqui? Copo cheinho. Olha só o que acontece com um copo cheio. Se vira o mundo com uma informação negativa ali, faz de conta que agora veio o mundo, você está com um copo cheio do Espírito. Imagine, você que aí, eu sei, as pessoas que estão aqui as terças, meu Deus, quando eu vou olhar, a maioria, eu vou olhar as sextas-feiras na reciclagem ministerial que eu faço da minha casa, quando não estão online, depois assistem, mandam feedback para mim. Você imagina essas pessoas? Quando o mundo vem com uma informação, olha o que acontece. O que está acontecendo aqui? Está transbordando do Espírito Santo, irmão. A informação que vem do mundo, ela não cabe aqui dentro, porque você já está cheio do Espírito. A informação do mundo não vai ter lugar aqui, você está embriagado do Espírito. E você vai continuar, e você não vai parar. Você imagine se eu não tivesse embriagado do Espírito, irmão. Teve uma vez que tinha uma pessoa aqui entre nós, que era tão crítico, vocês não imaginam, isso é muito complexo. Mas era tão crítico comigo, tão crítico, que eu mesmo, Daniel, teve um momento que eu cheguei a ficar um pouco balançado. E um dia nas minhas tertúlias, meu Deus, eu tenho que parar então de falar certas coisas e tal. E foi aí que Deus me disse, falou, você não tem que parar de falar nada. Você tem que falar mesmo. Você acredita em mim ou não acredita? Eu estava com o meu copo cheio. Olha que a informação veio. Que Saul nem estaria mais aqui até hoje. Tantas situações, tantas contrariedades. O copo tem que estar cheio. Cheio, ó. Até beber aqui para não. Aí eu bebi, Espírito. Aí corro aqui na palavra, porque eu preciso também, com essa entornada que eu dou do mundo, eu vou consumindo também as minhas energias espirituais, porque, desculpe, irmãos, os carnais sugam as nossas energias espirituais. Por isso que a gente tem o quê? Que crescer, tem que aumentar, não pode parar. A gente tem que continuar embriagado, porque aí nós não vamos ceder a estas intempéries. Nós não vamos desistir, vamos sentir dores de parto, como Paulo sentiu. Vamos nos sentir, às vezes, desventurado, homem que sou. Vamos ter situações de problemas que nós enfrentamos com a própria dor do existir, que Freud disse. Mas nós vamos continuar nos alimentando, bebendo. Por que esta igreja está sempre usando o altar tanto para alimentar o povo com a palavra? Porque esta igreja da última reforma protestante. Esta igreja que tem um diferencial, irmãos. Então nós usamos depois 1 Timóteo 4,16, que foi o fechamento da nossa aula, dizendo que temos que ter cuidado, né, de nós mesmos e da doutrina, que temos que continuar nesses deveres, ou seja, enchendo o copo, irmão. Desculpe, quando você olhar para um irmão assim, falar, meu irmão, já encheu teu copo hoje? Sentiu uma coisa, joga uma dessa. Irmão, vai encher teu copo. Vai encher teu copo, meu amado, minha amada. Vai transbordar, porque aí você vai transbordar. E aí diz que você vai salvar tanto a você mesmo, como aos seus ouvintes. Não é problema seu, você salva a si e salva os teus ouvintes. Eu não posso obrigar as pessoas a me ouvirem, mas eu posso continuar falando, e devo, e preciso, e melhor, falando com os meus atos,
Porque graça de Deus se prega com testemunho. É por isso que eu digo claramente e falo para você. Hoje eu nem indico uma igreja perto da sua casa, né? Isso vale mais para os que estão pela internet. Eu sei que tem pessoas aí, e glórias a Deus por você ser um evangelista, né? Tantas pessoas que já são associadas comigo no tocante ao dar e receber. Eu digo, é um evangelista. Paulo lá em Efésios 4, quando ele fala sobre os 5 ministérios, ele fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o evangelista vem no meio, quer dizer, é o eixo, né? Não adianta nada se for apóstolo, ou profeta, ou pastor, ou mestre, se não for um evangelista, irmão. É o chamado principal. Sabe quem é o evangelista? O evangelista é o que passa a mensagem para frente. E quem semeia nesse ministério, já imaginou? É um evangelista. Então é um dom ministerial que todos que chegam à graça de Deus começam a desfrutar dele. Porque esta igreja ministra o evangelho da genuína graça. Olha que honra. É uma honra. Então, eu digo, se for para procurar, irmão, desculpe, lugar onde você vai receber informações do mundo, pensando que é espiritual, imagina, uma mistura de carne com espírito aqui dentro. Enquanto o espírito nunca erra, a carne nunca acerta. Então, nada de carne, irmão, aqui é só o espírito. Só o espírito, só o espírito. E quando vê, estou cheião. Veio o mundo. Não cabe. Por quê? Porque você vai consumiu. Corre na palavra completa. Porque o mundo vem de novo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ó, já entornou. Nunca mais você vai esquecer disso. Você vai ser embriagado no espírito, não vai? Você vai viver com a sua psique no eixo, corpo, alma, espírito, fé, conhecimento da palavra enchendo o nosso pote da fé. Você é um pote da fé. Olha para o irmão e diga, você é um pote da fé. Deus te preparou para isso. Diga, você pode produzir igual a mim. Fala assim, mas tem que andar com o copo cheio. A fé alimentada pela palavra. A espada do Espírito está lá em Efésios 6. Tudo na palavra. A Bíblia está conjecturando, você fala muito, irmão, está tudo na palavra. Argumentos baseados em fatos bíblicos. Contra argumentos baseados em fatos, não há argumentos. Então, você está com o teu copo cheio do Espírito, você está com a sua mente equalizada na revelação, e é por isso que eu digo, não vá buscar informações em outro lugar, irmão. Não procure igrejas perto da sua casa, procure igrejas que tenham esta palavra. E nem tem uma placa Cristo Vive lá, tem, mas está no nosso site. Eu falo dela, o apóstolo fala dela, ela fala o que nós falamos, aí a igreja Cristo Vive. Desculpe de eu falar assim. Paulo, quando ele fala sobre os discípulos que andaram com Jesus, ele disse, olha, não passei nem uma hora com eles para ver que de nada me acrescentaram. Então, não busque. Às vezes tem umas coisas que essa semana eu vi, mandaram um vídeo, uma pessoa gritando em nome de Deus e não sei o quê, e se quiser me prende. Eu falei, mas não é uma fala em linha com a graça. Nós não somos evangelho de guerra. Nós não podemos buscar a paz por meio da guerra. É só paz. Jesus disse, vence o bem com o bem. Então, cuidado, atenção. É até interessante, às vezes até bonito ver para a carne, mas aí você tem, como é que está teu copo? Está com espírito? Então transborda. Não estava, enchi. E agora? Agora enchi, agora transbordou. Agora acabou. Agora teria que ter mais aqui, mas já está bem ilustrado. Agora só vou beber minha água. A ilustração já foi muito bem colocada. Se você cuida de você, cuida da doutrina, continua nesses deveres, você está se alimentando deste altar. Você tem todas as prerrogativas, meu amado, para se manter com as emoções totalmente no eixo da fé. E é exatamente essa que vai fazer a nossa diferença, irmãos. Não é ficar na mediocridade do mundo, não, meu amado.
Porque se você ficar na mediocridade do mundo, você vai ceder à mediocridade da sua carne. E vai se submeter às ciladas, aos intentos, às armas forjadas do inimigo, que são também patentes e totalmente influentes sobre aqueles que não têm a revelação, não têm o conhecimento da graça de Deus. Paulo fala disso claramente em Romanos 8 aqui, ó. Estou até abrindo a minha Bíblia, a partir do versículo 1, ele diz, agora pois, Romanos 8, vou ler alguns versículos, a partir do 1 ele diz, agora pois, já, porque só Paulo entendia isso, os outros não entendiam, mas Paulo agora ele diz, agora já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é interessante, eu falei um pouquinho disso na nossa última reciclagem ministerial, que depois no versículo 2, parece que Paulo está falando para a igreja, mas Paulo não começa falando da igreja, Paulo começa falando de si. Esse segundo versículo aqui dos originais, ele teve uma pequena transformação, porque quando veio da tradução, ele veio assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Parece que ele está falando do outro, mas se você observar desde o capítulo 6, depois no capítulo 7, Paulo vai e traz só para ele, naquele eixo final dos últimos versículos, ele traz só para ele, ele fala dele, ele diz, desventurado homem que sou, ele diz do pecado, do homem interior, do bem que prefere, do mal que não quer e não sei o que, não é isso? E acaba fazendo, estou aqui, depois você lê em casa que você vai ver que é isso. E aí quando chega no 8 aí, ele está convencido, ele diz, não, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que é assim, ó, nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Ele diz, mas nenhuma condenação há em esses dois versículos. Ele diz, mas nenhuma condenação há em Cristo Jesus. O 2 seria assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou da lei do pecado, da morte, do pecado e da morte. O 3, aí Paulo está falando de si, ele diz, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Aqui ó, o copo está cheio do Espírito, irmão. Se deixar o copo, se não ficar embriagado pelo Espírito, o que a carne faz? Recebe informações negativas ali. Ele diz, nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A palavra pendor dos originais é como se fosse uma rampa. Um da inclinação para a vida, a outra da inclinação para a morte. Você acha que está até subindo. Você acha que está subindo. Mas na verdade está subindo para onde? Onde está o céu? Onde está o inferno? A terra é redonda, meu irmão. Já está provado isso. Ela faz um movimento. Agora não sei. Que hora é agora, né? Temos gente de Moçambique ligado com a gente, a madrugadona lá. E agora? Então precisamos ter a visão mais ampla. Então essa palavra dos originais é a rampa. Qual a rampa que nós estamos subindo? A gente está passando pela Olimpíada, eu aproveitei uma rampa de skate, está vendo aí? E o homenzinho ali, ó, no meio, o mundo que jaz no maligno. Ali um lado carne, outro lado espírito. Para qual lado você vai? A qual lado você vai subir? Eu vejo às vezes as pessoas, agora há pouco eu dizia, coloque isso na sua mente, na tua cabeça. Um pouquinho, que eu estou entrando aqui nesses minutos finais, só para você entender, está tudo dentro do que eu estou falando, que quanto mais você conhecer, mais você fica tranquilo, senão você vai só cantar, eu não sou mais escravo do medo, mas vai ficar escondido dentro de casa. Desculpe, tem gente enterrada viva, desculpe o que eu estou falando, parece,
que eu estou banalizando, não estou com temor e tremor diante de Deus. A minha voz não é de soberba, não é de demérito, não é, sabe, de ignorar do drama que está passando a humanidade. Não. É para trazer conhecimento a você. É para trazer a você mais segurança. É para você ter mais, sabe, precaução e menos medo. Porque o medo mascara a sua capacidade de entendimento, de evolução, se você se deixar encher pelo medo. Agora você está cheio do Espírito, você está cheio de sabedoria, você está cheio do entendimento, você vai buscar. Bispo, eu não estou dizendo que nenhum de nós possa partir nesse momento, não sei, eu não sei o dia de amanhã. Agora tem uma coisa que eu sempre digo, pior que a inevitável dor da perda, porque todos nós sentimos dor quando perdemos, é a dor da culpa. Não sei quando será o nosso desenlace, não sei se será amanhã, depois. Eu espero que eu viva bastante, eu quero viver e nós precisamos querer viver. Mas quando tiver que ser, que seja no tempo certinho de Deus, não seja por desconhecimento ou descuido, não seja por imprudência, imperícia ou negligência. Se você quiser ir para o lado do direito, vocês estão entendendo? Então vamos crescer, porque quando vir a informação negativa, está em dúvida, irmão, a mãozinha lá, espera um pouquinho, vamos aqui, está cheio, que benção, está cheio, energia, sobe, não precisa ir, se tiver que recuar 10 graus apenas, para beber, da fonte. Nós chegamos hoje aqui à página 54 do livro, nossa penúltima aula, possivelmente, claro, não vamos ler o livro todo aqui, ou chegar até as últimas páginas, mas eu queria fechar esta aula de hoje, trazendo aqui para o livro, a página 54, quando o apóstolo Miguel Ângelo usa 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Porque vão te chamar de bêbado, vão dizer, esse cara está bêbado, esse cara não, será possível que ele não sabe o que está acontecendo na Praça Seca? Ele continua indo na Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, Campinho? Sim! Enquanto Deus me colocar aqui, irmãos, sobre terra ou mar, peraí, o bispo Daniel pegou a mulher e a filha, viajaram para Curitiba, passaram 4 horas dentro de aviões, fizeram 2 pousos e 2 decolagens para ir e para voltar, com conexão, se arriscaram em contaminação em aeroporto. Eu fui celebrar 17 anos da nossa igreja Cristo Vive em Curitiba. Tem gente que pensa que eu fui passear, não fui, nem eu nem a minha esposa. Viajamos o dia inteiro de sábado, viajamos o dia inteiro de domingo, com a visão de estar o quê? Servindo ao reino, seja na Maricá 320, seja na Curitiba, seja em Moçambique, manda passagem que eu vou, meu irmão. Falei com a bispa Suzete, se mandar as passagens eu vou, não tem problema, não tem problema nenhum, não. Bispo, tu quer conhecer Moçambique? Desculpa, o que eu quero conhecer hoje, eu olho pela internet, conheço todos os lugares, não precisa mais você viajar para conhecer. Tem uns programas bons que eu indico para vocês aí nas redes fechadas, que de viagens, de conhecer lugares, não precisa. É melhor, você não se arrisca. Se for só para conhecer, conheço pela internet, conheço cada lugar, né, amor? Agora, se for para servir ao Senhor, eu vou. Sobre terra ou mar, mas vou mesmo. Mas vou para servir ao Senhor, não é a homens. Olha que já teve lugares aí, nem vou falar tanto aqui, que eu disse, olha, não volto mais aqui, se vocês não mudarem o pensamento, não pensem que estão me trazendo aqui, papai, eu brigo assim mesmo. Hoje
confesso, pode ser que alguém esteja assistindo aí, me perdoe. Hoje eu não falaria desse jeito. Naquela época eu estava menos sábio. Hoje eu amansaria melhor. Desculpe, porque eu fui, né, amor? Eu bati firme, muito firme. Eu fiquei tão estressado naquele dia. Foi tão estranho o que aconteceu que eu até falei isso. Eu disse, ó, amo vocês, mas se vocês não mudarem, se não crescerem, não precisa me chamar ano que vem, não. Mas estão crescendo, eu sei que breve vão me chamar. Eu tenho sentido isso, vão me chamar. Estão crescendo, tudo está sendo acertado. Tive que ser contundente, porque, irmãos, tem que estar embriagado pelo Espírito. Não dá para fingir, não dá para brincar, não dá para achar que é a passeio. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho. O apóstolo diz aqui na página 54, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E na página 55 ele diz, infelizmente o povo de Deus acredita pouco nele. Acredita em tudo o que vê e ouve, mas pouco crê em Deus. E aí ele reforça com 2 Coríntios 5, versículo 7, ele diz, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. E encerra com o versículo que eu orei hoje aqui, me coloquei de joelhos, Efésios 1, versículo 17, ele diz, eu usei o 18 também, Efésios 1, 17 e 18, né? É isso? Olha lá, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda Espírito. Viu? Tem o 16 aí. 16, olha lá. Não cesso de dar graça a Deus por vós, e fazendo menção de vós nas minhas orações. Quer dizer, é uma oração de Paulo, ele diz, aí o 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, copo cheio, hein? E revelação no pleno conhecimento, copo cheio, para que, iluminados os olhos do coração, saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na sua herança nos santos. Então, eu quero fechar com Efésios, que foi uma palavra que eu usei aqui algumas vezes hoje, para explicar por que você tem que orar também por mim. Efésios 6, versículo 17 e 18. Ele diz, tomai também o capacete. Por que capacete? Da salvação. Capacete da salvação é a proteção da mente, é a segurança. E esse capacete da salvação, ele vem pela revelação da palavra. A mente cheia, copo cheio, as suas emoções cheias, saudáveis, está entendendo, Mariana? Aí ele diz, tomai o capacete, saiu aqui, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra, entende? Então, capacete da salvação, o que? É a segurança da salvação, o copo cheio da palavra. Quando você vai responder, você responde ao mundo como? Com a espada do Espírito. Que não é como uma espada dessa que o pessoal pinta aí, que tem dois lados. Quando ele fala aos Hebreus, ele diz, ela é mais cortante. A espada do Espírito não é a espada visual que a gente tem. É a espada do Espírito. Pense numa coisa inimaginável. Pense num formato de espada que não dá para os seus olhos imaginarem. É essa espada. Que destrói, que passa cortando, que corre como uma velocidade, sabe, eu quase que numa visão espiritual, como se fosse aqueles filmes de ninja, já viu? Tá aqui, tá ali, umas coisas assim, filmes de ficção científica, é isso, essa é a espada do Espírito, ela trabalha desse jeito, só que é muito complexo, porque a gente não consegue ver com olhos humanos, ao ponto de Paulo então dar o último conselho aqui, que é essa peça de arremate, nos versículos 18 até o 23, poderia dizer até o 24, mas eu vou ler até o 21, aliás, até o 20, que amarra, ele diz assim, e também, aí ele diz, aí ele diz, como a gente vai fazer isso agora?
Quando você tiver com a armadura completa, que ele fechou com a espada do Espírito, né? Capacete da salvação, a espada do Espírito. Depois ele coloca o arremate final, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando o tempo todo. Como você vai orar o tempo todo? Se você tiver com um copo cheio, você ora o tempo todo, porque tudo que você falar, pensar ou fazer vai estar alinhado com o que a Bíblia diz. As suas respostas serão de uma pessoa embriagada pelo Espírito. E aí ele diz, orando o tempo todo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, ou seja, contínuo. Aí ele diz, com intrepidez, fazendo conhecido o mistério do Evangelho. Quer dizer que se não for com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, você não tem o copo cheio, você não vai fazer conhecido. Aí ele lembra dele de novo, porque lá no início, Paulo está sempre falando dele. Paulo nunca se excluiu, porque tem gente que pensa que é bambambam. Tem gente que pensa que já pode tudo, que já sabe tudo, e tem que descer do salto, irmão. Ele dizia também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra. Eu tenho um chamado, Paulo disse, pelo qual, para quê? Eu diria o poeta, de que vale tudo isso se você não está aqui? Qual é a visão da missão? Você está aqui só igual uns e outros? É na mediocridade da carne? É só para ver se tem mais alguma coisa que você possa tirar daqui ou dali? Ou você está aqui para servir e o que vier venha do céu e seja bênção? Pelo qual sou embaixador em cadeias. A coisa não estava fácil para o lado dele não. Ele diz, para em Cristo Jesus, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. É assim que eu tenho vivido a minha vida, com a Bíblia na mente, o poder emocional, copo cheio, embriagado do Espírito, com o chamado. Assim seja, assim diz o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Não seja. Você não precisa ser mais uma vítima. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Sou o bispo Daniel Anecleto, subindo ao altar a minha linda e querida esposa, com esse conjunto da Zinzane, que é uma benção. Fica aqui do meu lado, amor, para todos te verem. E essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual de hoje. Que a tua graça, Senhor, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem, não só hoje, mas para sempre. E aqueles que são sábios, aqueles que são embaixadores teus, aqueles que têm um chamado, aqueles que vão andar de copo cheio do Espírito Santo, transbordando, digam amém, 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 amém e amém. Graça e paz. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho
tenho um chamado. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.